Oitavo ano, a gente volta agora para a página 20 do nosso livro, né, no Aplicando Conhecimento, com o texto O Noviço. E eu não sei se vocês perceberam que o texto faz parte de uma peça teatral, né, de um drama, que conta a história de um rapaz, de uma moça, que eram filhos de Florência, né, e que era uma mulher muito boa, amorosa, e que acabou ficando viúva e casou com Ambrósio. E o Ambrósio, muito esperto, resolve mandar os filhos da esposa, um para ser frade e ela, a moça, para ser freira, para não dividir a herança que o ex-marido tinha deixado para os filhos. Só que o rapaz não tem vocação nenhuma para ser freire, né, nem frade, e acaba virando um vilão nessa história toda, porque ele até ele era apaixonado pela prima, Emília. Então, assim, nesse drama aqui, a gente percebe que a mulher submissa, faz tudo que o homem quer, acaba se deixando levar por ela. Então, depois da leitura desse texto, vamos fazer o exercício aqui da página 22, ver se vocês fizeram, se vocês tiveram dúvida, ok? Lá no Gotas de Saber, inicialmente fala que isso aqui é um gênero dramático, e é realmente um gênero dramático, é representado no palco, numa peça teatral, tem diálogos, e nos diálogos tem sempre aquelas apartes. Aqui nesse caso do nosso texto, eles vêm geralmente entre parênteses, né, que chamam rubricas, que fala como que o ator tem que falar, tem que se portar para que a pessoa entenda o que está acontecendo na cena, certo? Então, número 1, vamos lá. Explique por que o texto apresentado pertence ao gênero dramático. O que vocês acham? Por que esse texto pertence ao gênero dramático? Ele foi escrito para que os atores encenassem e fizessem o diálogo através dos personagens, né? E apresenta rubricas com orientações de encenação, que é o que diz aqui no Gotas de Saber. Então, lá, é um texto escrito com diálogos e rubricas, porque na verdade o que está tudo entre parênteses é como o ator tem que falar, tem que se portar. Então, texto escrito para atores encenarem em diálogos com rubricas. É isso que vocês têm que escrever, nada mais, tá? Número 2. Qual é a função das rubricas no texto dramático? A gente acabou de falar deles. Elas servem para indicar o tom dos personagens, tá? Dentro dos diálogos. Então, rubricas servem para indicar o tom dos personagens nos diálogos e para orientar esses personagens. De repente, que tipo de cara, de postura que eles têm que fazer, tá? Sobre luz, sobre cenário, se é uma cena engraçada, se é uma cena de terror, de drama e assim por diante. Então, serve para indicar como deve ser o tom dos personagens nos diálogos e para orientar as pessoas dentro da cena, ok? Número 3, olha bem. Na número 3 tem uma parte aqui, escrita pelo Martins Pena, e que ela faz uma descrição do Ambrósio, como é que ele era, o que ele se importava, que ele não era um cara muito legal não, né? Então, a primeira pergunta, que é a letra A, é assim, ó: o texto de Martins Pena critica a hipocrisia do personagem que quer ascender socialmente. Então, o cara quer subir, quer ficar rico do nada, ser um novo rico. E para isso, ele vai subir com o dinheiro da esposa. Explique com suas palavras o que o Ambrósio quis dizer na seguinte passagem: se em algum tempo tiver que responder pelos meus atos, o ouro justificar-me-á e serei limpo de culpa. As leis criminais fizeram-se para os pobres. O que será que ele quis dizer com isso, hein? Ele diz que se ele for rico e algum dia ele for culpado por alguma coisa, ele vai conseguir se livrar porque ele é rico, porque tem dinheiro. E que a justiça é só para os pobres, porque eles não têm como se defender. Em poucas palavras, é isso que vocês têm que colocar aqui, certo? Letra B. Destaque do texto 2 exemplos de costumes típicos da sociedade do século XIX e que destoam dos costumes atuais. Coisas que aconteciam lá não acontecem mais. Eu colocaria 2 coisas. Primeiro, os pais obrigarem os filhos a seguir a vida religiosa. Muitas pessoas faziam isso.
Obrigavam o filho. Eu fiz uma promessa, é bonito ser freira, é bonito ser freira. Mandava os coitados, tá? E outra coisa que eu colocaria: marido que toma decisões, mulher que não manda em nada, só obedece. Isso a gente tem que colocar também, tá? Filhos que não tinham escolha, teriam que obedecer os pais e acabou. Outra coisa, hoje em dia você fala assim: vou botar meu filho pra ser freio. Ele vai falar: não quero ser freio. Você não coloca aí. Eu quero ser médico, mas fica pra médico, né? É desse jeito. Número 4. Justifique o emprego dos travessões ao longo do texto. Quando é que a gente usa travessão, gente? Lembra que a gente estudou lá atrás? E introduzem as falas dos personagens em diálogos. Os travessões são usados para isso. Introduzem as falas dos personagens nos diálogos. Só isso. 5. Justifique a regência do verbo amar nas duas ocorrências na passagem. Amas a tua filha, o que é muito natural, mas amas ainda mais a ti mesma. Primeira, o verbo amar. Ele é o quê? Quem ama, ama o que, alguém, alguma coisa, tá? No primeiro, amas a tua filha, o que é muito natural. Então a gente tem que colocar a regência do verbo amar. Vamos lá. Primeiramente, o primeiro amas, transitivo direto. Então põe lá, primeiro VTD, transitivo direto, né? Sem preposição, não precisa falar nada. Aí o outro é o que acontece na primeira ocorrência, né? Que é o primeiro que a gente falou. Porém, na segunda ocorrência, usou-se o objeto direto preposicionado. Lembra que a gente estudou? Porque olha só, mas amas ainda mais a ti mesma, tá? Porque esse verbo aqui, ele não exige a preposição a. Você poderia colocar assim: mas amas ainda mais a ti, ou amas ainda mais ti mesma, sem o a. Mas fica esquisito isso, o som fica estranho, fica faltando alguma coisa, e a gente acabou botando a preposição lá. Lembra do objeto preposicionado? Que a gente acabava colocando porque fica sem sentido, na escrita fica estranho, fica horrível de se falar. E aí aqui o que acontece? Esse verbo não exige a preposição a, mas a preposição a está aqui. E se ela está aqui, objeto direto preposicionado, que a gente estudou no módulo anterior, final da nossa apostila 1. 6. Então, primeiro, na 5, verbo transitivo direto, objeto direto. E no outro, verbo transitivo direto com objeto direto preposicionado, certo? Por causa da preposição a. 6. Releia o trecho e responda as questões. Florência, é preciso ir mais cedo para tomarmos lugar. Explique a regência do verbo ir nesse trecho. É preciso ir mais cedo. Transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto. O que vocês acham? É óbvio que é intransitivo, não precisa de complemento. Nesse caso aqui, não precisa. Verbo ir, intransitivo. Letra B. Se o complemento do verbo ir fosse um lugar, a regência seria a mesma? Vocês acham que sim? Sim, claro que seria. Pois é um termo que indicaria um lugar, seria o quê? Um adjunto adverbial. É claro que seria. E o verbo continuaria o quê? Intransitivo do mesmo jeito. Então, sim, o verbo continuaria intransitivo, mas exigiria a preposição a. Nesse caso, exigiria. Certo? Número 7. Releia a seguinte rubrica. Entra Florência vestida de preto como quem vai à festa. Se a preposição a, regida pelo verbo ir, fosse trocada pela preposição em nessa rubrica, olha lá, tá? Haveria ou não um desvio da norma padrão? Vocês falam assim: entra Florência vestida de preto como quem vai em festa? A gente não fala assim, né? Então, explique. Haveria ou não um desvio da norma padrão? Sim, haveria. Pois o verbo ir exige a preposição a, e não é, porque quem vai a algum lugar e não a em. Em, não existe isso. Então, desvio da norma curta? Sim, porque o verbo ir exige a preposição a e não em. Número 8.
Justifica o emprego das reticências nos trechos a seguir. Ambrósio, pinta-me na cega, que simplicidade. Será por que usou as reticências aqui, gente? Indica interrupção do pensamento, ok? Indica interrupção do pensamento. Letra B. Ambrósio, porto de salvação e ventura, asilo da virtude, único abrigo da inocência e verdadeira felicidade. E deve uma mãe carinhosa hesitar na escolha entre o mundo e o convento? Por que foi usada aqui as reticências? Nesse caso, hesitação, insegurança, ok? Hesitação com H, hein? Faz favor. Florência, não, por certo. Indica a suspensão de pensamento, ok? Número 9. Justifica o emprego dos dois pontos no seguinte trecho. Assim não estranhará quando chegar a idade de entrar no convento. Será frade feliz, à parte. E a legítima também ficará em casa. Como é que foi usado aqui? A expressão à parte é uma rubrica, né? Tá dentro lá do parênteses. Tem uma pausa breve, né? Então, para que foram usados os dois pontos? Foram empregados a fim de dar sequência à fala do personagem. Empregados a fim de dar sequência à fala dos personagens. Gente, agora, nessa segunda aula, vocês vão fazer o Desenvolvendo Habilidades, lendo o texto A um Poeta e respondendo a página 24. A gente volta no terceiro tempo, ok? Tchauzinho!